histórias que você ouviu são de malucos. O homem sensato se adapta ao mundo. O homem insensato tenta adaptar o mundo a ele, o que significa que todo o avanço da ciência se deve ao homem insensato. A vida da gente é o que a gente faz desse instrumento aqui, ó, da qual a gente veio de alguma forma e de onde nós sairemos por ela. Você sabe que a vida, ela é aquela pista de pouso do avião. Quando você olha para aquilo, não faz o menor sentido, porque é uma coisa que liga o nada ao nada. Não é isso? Mas só tem sentido se você voar. Essa é a vida. Essa é a coisa mágica. Essa foi a coisa mágica que eu vi aqui da Localiza, da Wizard, daquilo que me emocionou tanto. Porque empreendedorismo não pode ser só sobre dinheiro. Tem uma história maravilhosa de uma freira americana. Ela estava cuidando de leprosos no Pacífico. E aí, um milionário americano falou para a freira e disse: freira, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E ela falou: eu também, meu filho. Então, empreender, num determinado momento, pode ser sobre dinheiro, mas depois é sobre essa história fascinante do ser humano de fazer as coisas. Empreender é sonhar. O empreendedor é aquilo que você faz quando você acorda a quando você dorme. E que só é lindo em biografia. Porque dá um trabalho desgraçado, não é? Dá não. O que tem de gente para dar esses conselhos, não é, Salim? E você tem que todo dia se superar. Você e seu sonho na mão. Empreendedorismo é a gestão do seu sonho. É a inspiração, é a disciplina, é a resiliência e a capacidade de aprender com seus erros e, se possível, com os erros dos outros, não é? Porque é mais barato aprender com os erros dos outros, mas basta você ouvir. É por isso que você tem uma boca e duas orelhas, para a gente ouvir. Então, a tríade dos meus sonhos foi: eu queria... Bom, eu nasci no Pelourinho. Eu nasci no Pelourinho, uma casa super humilde. Não tinha água encanada. O chão era de cimento. Mas eu vim para a vida cheio de sonhos. Eu não tinha muitos motivos. Você sabe que eu sou baiano, né? Baiano, a gente não trabalha muito com modéstia. Não é? Mas eu vim com esse sonho. Eu queria ser publicitário. E comecei a minha marcha dizendo: eu vou ser o melhor redator de propaganda do Brasil. Aí eu fui naquele horizonte. Não, do Brasil está bom, mas eu acho que aquele cume ali, ó, são sempre vários cumes. E eu vou fazer mais. E depois eu vou montar uma agência, mas eu não quero que ela seja maior, eu quero que ela seja melhor. Eu quero que ela seja melhor e eu quero que ela represente meu país. Porque a gente tem que ter este compromisso com esse país, meu Deus. Não é? Por quê? Porque não é quando você chega e realiza seu sonho, você veste um pijama, é isso que a gente vai fazer da vida. Olha, eu estava vendo ali o Carlos Vezes, né? com os planos que você tem, você já tem mais ou menos uns 300 anos de vida, né? E isso é que é fascinante,
porque não tem nada a ver com se aposentar, é você ficar sonhando. Você está entendendo? Olha, uma vez eu fui para Trancoso, eu fiquei lá, eu estava muito estressado com burnout. Eu estava muito estressado, só que ao invés de ter juízo como você teve, eu fui para Trancoso. Com 40 dias eu já estava ficando um sócio do Clube Mediterrâneo. Não é possível. Não é possível. Mas aí você começa a compreender que o empreendedorismo é o quê? Ele é os problemas que você tira da cama para transformar em sonho. Então, só para você entender o seguinte, eu sou uma pessoa que no dia que você ouvir que eu vou abrir uma empresa, você tome cuidado que vai dar merda. É impressionante. O primeiro negócio que eu comecei, eu fui no mercado financeiro e eu peguei $1 milhão naquela época, o dinheiro a qual eu nunca fui apresentado, para começar um negócio. No dia 19 de setembro de 1989, no dia 30 de março, o Collor veio e levou tudo. E fiquei eu nessa cama aqui, ó. Eu fiquei aqui o tempo todo deitado, 24 horas. Mas depois eu digo, eu vou ter que levantar dessa cama. E eu vou ter que fazer meu sonho. Levar o dinheiro, mas o sonho ficou. E foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Eu saí dali e levantei e fui construir meu sonho. Claro que um sonho não se faz sozinho. Eu não acredito nessa história de empreendedor sozinho. Só em biografia. É um monte de gente. É liderar pessoas. Todos esses caras que se apresentaram aqui são grandes animadores de pessoas, porque trazem as pessoas juntos com seus sonhos. E é isso que a gente faz. É isso que a gente faz. É tão bonito ver essas histórias sendo contadas, não é? Porque é tão cafona querer ser a vida só para si. A vida é para os outros. Você sabe o que eu estava agora fazendo? Eu fui na igreja de Santa Terezinha, eu trouxe aqui umas rosas para vocês. Maravilhosa, uma empreendedora espiritual fantástica. Leia. E ela é incrível, porque ela ainda é uma santa interativa. Você pede a ela, ela te responde com uma rosa. 24 anos morreu. Uma das duas grandes santas da igreja. A Teresona, Santa Teresa d'Ávila, e Santa Terezinha, que mostrou, nessa sua história tão linda, a beleza do caminho simples. Então, o empreendedorismo, ele é o quê? Ele é aquilo que você faz com seu sonho quando ele é abatido nas piores circunstâncias. Porque você sabe, nós estamos no Brasil e o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Não é? Não é mole não, meu amigo. Não é mole não. Nós somos testados nas piores condições, é ou não é? É uma coisa impressionante. Nós não tínhamos dinheiro nenhum na nossa agência, e o que era mais gostoso, os clientes também não tinham, a gente tinha uma coisa em comum. Não é bacana? Eu não tenho dinheiro, você também não tem, olha que espetáculo. Mas sabe o que isso faz? Isso leva você a pensar caminhos novos. A pensar caminhos novos. Tanto que você pode ver uma coisa no mundo. Existe um negócio interessante. Todos os grandes saltos da ciência vêm dos momentos mais difíceis da humanidade. Então, pode ter certeza que foi o frio que inventou o fogo. Pode ter certeza que foi a distância que fez a roda. É sempre a dificuldade que vai trazer a solução. Por isso que é tão difícil
filho de rico. Porque a abundância, ela é um perigo. Viu, Antônio e Zeca? Eu estou com eles aqui desde de manhã. Zília, você me inspirou tanto. Mas eu aprendi tanto contigo. Eu chorei, eu me emocionei. Porque uma das coisas que eu quero é que a gente saia daqui, que desentupir uma veia é um IPO. Mas não é. Que o que Roberto Calil faz, que Miguel Cirus faz, é um sonho grande também. Como é que nós vamos construir um país sem professores? É ou não é? Uma vez eu fui falar do Brasil na casa do Bill Gates. E sabe a coisa que mais me impressionou de tudo? Era a deferência com que ele tratava os professores. Os professores. Se você quer saber para onde vai um país, pergunte aonde estão os professores. Porque um país vai ser feito de médicos, de professores, de artistas, de enfermeiras, de pessoas que têm sonhos grandes de todos os tipos, e não de um tipo só. Eu sou apaixonado por Jorge Paulo Lemann. Eu acho essa história dele e a Bíblia, os dois, estarem comprando padaria, um com 75, o outro com 79, é de uma animação danada, não é? Não é não? Eu acho que eles bebem a mesma água que Dona Canô bebia. Dona Canô era uma animação, rapaz, é um negócio impressionante. Então, dois caras, você acha que esses caras estão pensando em dinheiro? Não, estão pensando em fazer. Evidentemente que num determinado momento da vida pode ter sido dinheiro, mas depois é essa coisa maravilhosa que veio de Deus, porque Deus é criador. Então, na hora que você cria coisas, você se conecta com Ele. Jaime Lerner, que é um cara fascinante, ele diz uma coisa seguinte: quem cria, nasce todo dia. Então é isso. Olha, essa é a segunda palestra que eu dou hoje. Sabe por quê? Porque a gente precisa animar, sobretudo, os jovens. Você sabe que não me faltam motivos para ser Mister Gomes. Meu nome é Nizam Guanais, mas tem um Gomes no fim. E no exterior, eu não sou Nizam Guanais, eu sou Mister Gomes. Então, toda hora eu sou incentivado pelas coisas que acontecem, seja a criminalidade, seja um ambiente que é tão hostil ao empreendedorismo, com leis que são completamente antiquadas e que precisam ser mudadas para incentivar o empreendedorismo no Brasil. A gente é incentivado a ser Mister Gomes. Mas se todo mundo sair, quem vai ficar? Nesse país maravilhoso. Você acha que quem fez o São Francisco, o Deus que fez o São Francisco, estava pensando pequeno? Você acha que o Deus que fez a Pedra da Gávea, você acha mesmo? Você acha? Me emociona a gente olhar para um país tão maravilhoso e tantas vezes pensar tão pequeno. O Brasil precisa da gente, ele precisa de pessoas que tenham a proporção dele. E essas pessoas, malucos, somos nós. Nós, os malucos, que deitamos naquela cama e que muitas vezes a gente não dorme, a gente fica somando, ou dividindo, ou parcelando, ou inventando, ou criando. Mas o mundo depende da gente e este país depende de nós. Tudo bem, eu fiz uma empresa.
Eu fiz um monte de merda também, né? Porque quando você cria a sua primeira empresa e vende para um negócio espetacular, mas vende mesmo, sabe, 100 milhões de dólares em 1980 e sabe Deus, nem me lembro quando. Você fica se achando o onipotente, né? O maravilhoso, o divino, o gostoso, quer dizer, de repente você não tem mais um setor, qualquer coisa que você tenha tocar vai virar ouro, e você sabe que Midas morreu de fome, né? Ele perdeu a filha que ele amava por causa disso, porque tudo que ele tocava era ouro, e não é isso. Então o que acontece? Eu vendi minha agência, que eu amava, uma coisa que eu amo de paixão, que é criar, que é a minha profissão, que é gostar de vender as coisas, né? E fui abrir coisas, até coisas que tinham a ver com o meu prazer pessoal. Ser sócio do Credit Carroll, mas eu não entendo nada desse negócio. Né? Hospital. Então, eu fui perdendo completamente o foco. Mas aí tem uma frase de uma pessoa que eu gosto muito, isso vai sair ao vivo, né? Ele fala uma coisa maravilhosa, ele é um amigo meu, diz assim, olha, a gente não deve ter medo de nada que venha pela frente, desde que venha pela frente. E não veio. E o que eu aprendi? E eu aprendi muito. Eu fiz os 7 cumes com retroprojeção. Eles entraram todos em mim. É um negócio impressionante, rapaz. Sabe por quê? Porque eu fui uma das pessoas mais pretensiosas, mais arrogantes, mais trator que você pode imaginar. E isso você faz. Você consegue fazer uma coisa pequena ou média com isso. Mas você não faz uma coisa realmente grande se ao invés de ser líder, você for chefe. Se ao invés de ser sócio, você tiver lá apenas um contrato social. Se você quer fazer uma coisa realmente grande, seja grande como a coisa que você quer fazer. E eu tive que mudar, inclusive morfologicamente. Porque eu estava quase 200 quilos. E o Roberto Calil teve um papo muito aberto comigo. Ele falou, você vai morrer. Foi um negócio muito convincente, essa conversa. Porque não deu margem, entendeu? Operacionalmente. Eu estava com 160 quilos, mas em progressão geométrica. Aqui estava aparecendo juros. E aí eu também decidi dar uma virada em minha vida. Em fazer algo grande, mas ser grande também. E me lembrei de uma coisa que os americanos dizem, e eu vou dizer em pronúncia boa, hein, Carlos? Learn, earn, serve. Aprender, ganhar, dividir. É isso que eu estou fazendo aqui. Dividir. Para a gente reproduzir. Para a gente passar para um monte de gente jovem que esse país tem. Para a gente dizer, gente, esse país é lindo e a gente tem que acreditar nele. Esse é o país de Olavo Setúbal e de Walter Moreira Salles. Esse é o país que fez o Bradesco e de milhões de empresas incríveis que esse país fez, que fez a Wizard, fez a Localiza. Esse é o seu país. Que história mais linda. Eu nunca tinha pensado de que ser pai também é ser empreendedor. E que é ser um grande empreendedor, viu, Antônio? Porque toda a minha vida só faz sentido com você, Zeca e Helena.
Eu perdi tempo e perdi dinheiro, mas quer saber? Eu ganhei tanta coisa perdendo. Eu ganhei o sentido da minha vida, o compromisso com o meu país. Sabe, algumas coisas que eu mais ganhei dinheiro foi perdendo tempo com o meu país. E nós temos que ter esse compromisso com ele. Nós temos que ter esse compromisso com ele. Agora virou um sucesso ficar falando mal do Brasil. Esse é o país de Machado de Assis. Esse é o país de Tom Jobim. E nós temos tudo para fazer deste país. Tudo bem, o momento realmente está delicado. Mas cada um de nós temos que fazer as pessoas a construírem sua árvore de Natal. Eu botei uma árvore de Natal lá na empresa, sabe para quê? Para as pessoas lembrarem que apesar do semestre, apesar do trimestre, vai ter Natal. E a gente precisa dessa ilusão, não é não? É quando o menino está na estrada e ele pergunta, pai, está chegando? Você fala, tá. É isso que eu estou fazendo comigo mesmo. Eu estou cantando Jingle Bells em agosto. Eu podia não estar fazendo nada disso. Eu podia, inclusive, não estar aqui. Mas não. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Fiz essa frase agora. Agora, eu quero que você saiba que meu nome é Nizango Anais. Meu nome não é Clark Kent. Eu não sou super-homem, eu não uso aquela capa ridícula. Tem dias que é muito difícil levantar daquela cama. E quer saber? Tem dias que é super difícil dormir naquela cama. Na realidade, quem merece uma estátua é Donata. Porque ela, e aliás, Carlos, sua história é fantástica, hein? Sua mulher é que devia ter vindo. E são elas, né? São maravilhosas. Vocês precisam conhecer minha mulher. Na realidade, minha mulher é meu day one todo dia. Quando a gente se casou, ela falou, eu não sou propaganda enganosa, eu não sou do lar. Então, eu fiz uma casa de praia e eu fiz uma placa na cozinha, dizendo assim, esta cozinha foi visitada pela senhora Donata Meirelles no dia tal, 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 porque ela nunca foi de lá. Mas ela é a pessoa realmente sensata do casal. Porque ela senta ali, ela ouve o Jornal das 10, todo repassado, porque a gente fica vendo, né? O Jornal das 8, depois a gente viu das 10, aí a gente se ferra de novo no das 11 horas, não é? E a gente fica com aquilo na cabeça. E apesar de todos os fatos, porque é o papel que o jornalista tem que fazer, esse é o papel deles, a gente fica se animando, onde muitas vezes não há ânimo nenhum. E somos nós que, por isso, fazemos os próximos jornais, os próximos fatos. Apesar de, muitas vezes, os fatos não darem razão nenhuma para a nossa animação. Eu, por exemplo, sou animado com o Brasil desde o tempo que não tinha o menor motivo de ser animado com ele. E você vê a história dos empreendedores, vai vendo a história da Localiza. Você vê ânimo. O que é entusiasmo? Entusiasmo é Deus dentro de você. Deus dentro de você. Então, essa coisa de empreender, que é o que nos diferencia como civilização, esta coisa
é que faz o bicho-homem ser tão interessante. Porque ele inventa pirâmides e coisas estranhas quando ele podia ficar calmamente deitado naquela cama. Então, o empreendedor é uma pessoa que sonha de dia. Portanto, meus amigos, meu day one vai ser amanhã, porque amanhã é o dia de começar e fazer tudo de novo, mesmo que as notícias aqui ou no mundo não acompanhem os fatos. Lembrem-se, nós somos os homens insensatos e nós adaptamos o país e a civilização à nossa loucura. Muito obrigado. Brasil, viva os empreendedores, viva o ato de sonhar sob as piores condições. Acorda para sonhar. Parabéns, Endeavor, muito obrigado.